E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Atos 9, verso 11. Esse trecho nos traz uma grande reflexão. É mostrado no texto que era uma coisa extraordinária para tal pessoa começar a orar daquela forma. É colocado um eis, uma marca de admiração. Eis que ele está orando. É uma coisa muito difícil, algo muito maravilhoso para um homem verdadeiramente orar. Um homem que durante toda a sua vida orava de uma maneira falsa. É um milagre da graça trazer um fariseu para clamar por misericórdia da mesma forma que um penitente publicano. Não chega a ser nem a metade da maravilha que um homem sem religião começasse a orar, comparado a um professor presunçoso orando. A mais extraordinária conversão que poderia ocorrer aqui hoje não seria a de Elimas, o mágico, como está em Atos 13:8, mas sim a de Saulo, o fariseu. A mais extraordinária conversão na era apostólica foi de um homem que, desde a sua tenra idade, foi mergulhado em justiça e satisfação própria, que vem da atenção ao ritual, à cerimônia e à forma de piedade. Eis que ele está orando. É difícil para ele orar, pois ele foi um formalista por um longo tempo. Ele estava tão enraizado ao hábito de devoção formal e tão satisfeito com isso que é extremamente difícil trazê-lo a enxergar coisas espirituais. A letra mata em mais sentidos que um só. E um homem tão morto não tem vida para as coisas espirituais. Se ele vai para o seu quarto na hora da oração, ele percorre os mesmos velhos trilhos sem um mínimo de sentimento e coração. Ele repete palavras, mas é o mesmo para ele do que ler uma língua desconhecida. A tendência é dizer a mesma coisa vez após vez, até que os lábios se movam mecanicamente e a alma durma profundamente. A Bíblia é lida, mas a mente está cochilando. O sermão é ouvido, mas o coração está vagando. Qual é o bem disso? Mesmo assim, quão difícil é para os homens saírem disso? É mais fácil comparecer a milhares de assembleias e cultos ou ir à igreja todos os dias da semana do que oferecer uma única oração verdadeira. É muito difícil para você que é rico em devoção falsa entrar no reino dos céus. É difícil colocar o manto da justiça de Cristo nas costas daquele homem que acredita que seu próprio manto é tão bom e tão necessário quanto o de Cristo e pode vestir os dois. Eles vestem seus próprios trapos há tanto tempo que se uniram a ele. Ele é muito orgulhoso para mendigar, pois ele tem vivido como cavalheiro em seus próprios ganhos e justiça. Ele tem sido rico e grande em bens por tanto tempo e não necessita de nada. Que ele cresceu tão acostumado à sua forma de religião externa e superficial que você não consegue o fazer, a não ser que haja um milagre da graça, buscar aquilo que é verdadeiro e profundo. Novamente, a justiça própria é um grande impedimento para vir a Cristo em oração. Nos dias de Cristo, os publicanos e as prostitutas entraram no reino antes mesmo que os fariseus, que se consideravam justos. É uma grande coisa conquistar o eu pecaminoso, mas é uma coisa ainda maior derrotar a natureza justa. O homem que é completamente mau e sente isso, pede por misericórdia, mas aqueles outros são maus no seu coração e não se sentem assim, e, portanto, não buscarão assim ao Senhor. Eles acreditam que fizeram tudo o que deveriam ter feito da melhor maneira possível, enrolando-se nos seus farrapos de justiça. Eles imaginam que são aptos o suficiente para entrar no banquete real sem colocar as vestes nupciais que o rei providenciou, como está em Mateus 22, de 1 a 14. Custa para um homem que considera a si mesmo justo um grande esforço para se colocar para orar. Se ele soubesse somente que sua justiça própria é só uma parte da sua imundície, ele mudaria isso. A Escritura diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, em Isaías 64, verso 6. Quando nós vemos nossas justiças assim, ficamos felizes em nos livrar delas, pois elas são repugnantes em si mesmas, e a tola doença do orgulho envenena cada parte delas. O homem que é acostumado a orar sem seu coração e a ser religioso sem ser convertido, é difícil de ser posto para orar verdadeiramente, pois ele é preconceituoso com o caminho da graça soberana. Ele arquitetou sua mente de tal maneira que não verá a luz de Deus, porque acredita em sua própria luz. Você fala com ele sobre a salvação pela graça soberana, redenção pelo sangue precioso e justificação somente pela fé, mas ele não suporta essas conversas.
que a fé é um dom soberano de Deus. Elas podem servir para os ímpios, mas ele é de outra raça. Ele está encoberto pelas glórias de si mesmo e, portanto, ele não pode ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O hábito da religião superficial e externa, sendo uma vez formado, é tão difícil para ser quebrado quanto para um etíope mudar a cor da sua pele. Um homem abraça a sua justiça própria como se abraça a sua própria vida. Pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele irá dar por sua vida legalista, a vida do seu eu, que ele supostamente imagina que é livre. Apesar disso, um homem que se considera justo sabe que todos pensam que ele é justo e, assim, ele não pode se humilhar por tais orações e confissões como cabem aos pecadores miseráveis comuns. Se você fala para ele sobre se converter, por que falar, Senhor? Ele não precisa de conversão, de uma verdadeira regeneração que só o Espírito Santo pode fazer. Ele mesmo pode fazer mudanças nele. Ele nasceu bom ou não tão depravado como os homens nascem. Ele sempre foi um cristão. Ele não precisa de nenhuma mudança radical como um novo nascimento, do qual, é óbvio, você não pode participar. Quem pode participar com alguma decisão do seu próprio nascimento? Você não sabe quão bom cavalheiro ele é. Ele nunca chora no amargor da sua alma. Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. Porque ele deveria. Sua mãe e pai foram pessoas extremamente boas e ele nasceu de novo, entre aspas, quando ele mesmo decidiu nascer. O que mais você precisa? Se lavar no sangue de Jesus? Bem, sim, ele precisa disso como os outros também, mas não há um pecado grande nele, não há uma depravação total, certamente nada pelo que ele deveria ser condenado por sua própria natureza. Ele tem atos que não são bons, mas ele mesmo não é mau. Pessoas desse tipo são raramente levadas a orar verdadeiramente. Elas podem ser chamadas de prata reprovada, pois o Senhor as rejeitou. Se tais pessoas um dia serão salvas, isso irá maravilhar homens e anjos, e o próprio Senhor irá clamar: eis que ele está orando verdadeiramente, pela primeira vez. Até mesmo a intensidade e o fervor religioso podem se tornar impedimentos para a conversão verdadeira de um homem, quando o ardor é pela falsa fé. O mais sério formalista está envolto em aço e as flechas do evangelho ricocheteiam nele. Alguns adoram cada prego da porta da igreja e cada azulejo da capela. Se um grande servo de Deus, segundo os homens, atravessasse a rua, eles estariam prontos para beijar o chão em que ele pisa. Como estes podem ser trazidos à simplicidade da fé? Entre os inconformados não existem pessoas que são obcecados com insignificâncias, conservadores com velhos métodos, inflexíveis nos hábitos, ferozes por formas exteriores e ainda assim vazios de vida espiritual. Aqueles que não têm nada dentro de si ou da graça soberana espiritual são frequentemente os mais ardentes pelos sinais exteriores e visíveis. O homem que não tem nenhum centavo é o mais obcecado por uma aparência respeitável. Ele crê que se não mantém uma boa aparência, logo sairá nos jornais. Um sincero e gracioso cristão é tentado, pelo contrário, a pensar tão pouco da sua fachada, entre aspas, do que a ter uma boa estima. Ele valoriza ao máximo sua fé e vida interiores no Senhor Jesus Cristo, que foram criadas pela graça soberana. Falo novamente, irmãos e irmãs, é uma coisa tão maravilhosa que um homem externamente religioso venha um dia a começar a orar com sinceridade, que isso é considerado como um prodígio. Eis que ele está orando. Veja o que foi necessário no caso de Saulo para fazer com que ele orasse. O próprio Senhor Jesus teve que aparecer e o trazer aos seus joelhos. Nada menos que uma luz brilhando do céu poderia lhe mostrar sua maldade. Ó, que tal luz possa brilhar sobre as almas dos justos, entre aspas. O homem orgulhoso caindo ao chão, empurrado de seus altos lugares. Até que ele esteja ao chão ou no chão, ainda haverá glória em sua carne. Ele deve ser atacado com cegueira, para que ele esteja pronto para aceitar a enxergar pelo dom da fé e da graça soberana. Por 3 dias ele não deve comer ou beber, para fazer com que ele largue o vício desta terra e o faça se alimentar somente do pão do céu. Grande deve ser a agonia do seu espírito, pois ele, que era tão intensamente justo aos seus próprios olhos, não podia ser trazido a Cristo sem ser grandemente machucado.
Ele que havia confiado em si tão completamente e por tanto tempo, devia ser arrancado pelas raízes antes que ele pudesse largar suas confianças carnais. É necessária, assim como foi, uma especial intervenção da graça soberana para trazer um homem, mesmo que seja um cristão nominal por tanto tempo, a orar em espírito e em verdade. Pois tudo que ele tem é uma vida de falsas orações.